Olá, arrematante! Olá, assessor! Meu nome é Eric Monteiro e eu estou aqui hoje para apresentar o nosso gestor imobiliário. Por muitos anos, eu trabalhei com consultoria empresarial em grandes empresas, principalmente em processos, e quando eu conheci o mercado imobiliário, eu me apaixonei. Só que eu senti uma dificuldade na questão de organização da operação, organização das informações, né? E a partir de então, eu e meu sócio Renato Ronck, nós começamos a desenvolver um sistema nosso próprio que vem se aprimorando e vem melhorando cada mês mais, né? Todo mês nós temos várias tratativas que nós damos aqui. Eu vou apresentar ele aqui um pouquinho para você, das funcionalidades que ele tem, das facilidades que ele traz e também das possibilidades futuras que nós já estamos pensando em também desenvolvendo, tá? Então essa aqui é a carinha do nosso gestor imobiliário, né, voltado para leilões. Nós temos aqui a telinha de cadastros, então a telinha de cadastros nós temos os cadastros de imóveis, aqui eu peguei um acesso nosso para a gente ter o que mostrar aqui, né, de alguns imóveis cadastrados. Então todos os imóveis que estão cadastrados é porque eles já foram arrematados, tá? Então aqui nós temos como que aparece, eles aparecem em forma de card aqui, foi uma forma que a gente pensou de deixar um pouco mais tangível, né, um pouco mais visível esse cara para dar uma cara melhor, né, para as pessoas aqui. Quando nós clicamos nele, ele abre uma opção de detalhamento, né? Geralmente o nosso sistema ele é pautado muito nessas questões. A gente sempre clica para abrir detalhamentos, né? A gente vai ver em outros menus também que ele funciona mais ou menos nessa dinâmica. Então aqui no detalhamento ele traz a foto do imóvel, ele traz o código do imóvel, né? Esse aqui é o código ali, ó, da caixa, que ele traz automático também. Vou mostrar para vocês como que acontece isso mais para frente, né? E todas as informações, informação de endereço, o ROI máximo, o ROI mínimo, isso aqui é do estudo, tá? Ele traz da calculadora, quando nós arrematamos, ele já traz aqui pro cadastro de imóveis e os cotistas, né? E aí aqui a gente tem uma relação dos documentos do imóvel. Isso aqui também eu vou apresentar para vocês que é algo bem bacana, é uma forma da gente conseguir concentrar toda a documentação, todo o financeiro, toda a sua operação de fato em um único lugar, sem precisar ter que ficar buscando em várias partes, né, em Drive, em Excel, né, em vários pontos distintos. Então aqui nós temos o cadastro, vou passar um pouquinho por cima. Aqui nós temos os documentos, então sempre que há um documento novo, né, nós anexamos aqui. E quando eu falo documento, não é necessariamente documento que movimente financeiro, por exemplo, um boleto para pagar, né, uma obra, um pedreiro, um material, não é isso. Aqui o propósito é de documentos que não movimentam financeiro. Por exemplo, proposta da CEF aqui, ó. Proposta da CEF, né, lançada dia 28/8. Se eu abrir aqui, ele vai trazer para a gente o arquivo que foi anexado. Aqui, a proposta da CEF, tá? Ok. Matrículas atualizadas, né? Contratos aqui, ó, de financiamento. Aqui, solicitação de prefeitura para correção de baixa de TBI. Então, aqui é justamente para a gente fazer um acervo documental de cada imóvel, né? Você vê que aqui ele é separado por imóvel. E quando nós anexamos aqui, simulando um lançamento, o que você vai precisar incluir? Você vai dar um adicionar, você vai precisar informar qual o imóvel dos arrematados lá do cadastro, né? Ele está referindo esse documento. Aqui você vai anexar o arquivo. Aqui a data de upload, que ele sempre vai puxar automático a data de hoje, e a descrição do arquivo, né? Então, por exemplo, aqui é a matrícula atualizada para venda, por exemplo, né? Matrícula interior atualizada para venda. E dá um salvar, né? Ele vai aparecer nessa lista aqui, ou quando você vier também nos imóveis aqui, né? Pegar o detalhamento, ele vai estar aqui também, ó, somente os documentos desse imóvel. Então, desse imóvel aqui, nós anexamos 16 documentos distintos, tá? Certidões, matrícula, proposta, ITBI, cédula de crédito não negociável, né? Financiamento. Então, temos aqui as informações de documentos. Informações de contatos, aqui é para você poder incluir os contatos que você vai angariando conforme o tempo, né? Então a gente sabe que muitos arrematantes e muitos assessores, eles arrematam independentemente do CEP. E quando se tem aquele contato específico, geralmente é bom deixar bem anotado. Aqui a gente deixou um espaço para isso, para a gente conseguir de fato procurar, né? Então, por exemplo, aqui, a gente tem um corretor de Salvador. Aí a gente tem uma observação aqui que fizeram, né? O corretor de imóveis, membro da comunidade Smart em Salvador, interior da Bahia, né? Se eu vier aqui e buscar por Salvador, aqui ele vai trazer tanto cidade quanto comentários que possuem a escrita Salvador, tá? Então aqui a gente pode ter uma facilidade de filtrar também essas informações. Aqui o cadastro de cotista, esse cadastro por que ele é importante? Esse cadastro ele é importante para a gente relacionar os imóveis a quem possui cota direcionada a esse imóvel, tá? Então, por exemplo, vamos supor,
você é um assessor, você está prestando serviço para o Sebastião. Então, você vai precisar adicionar o Sebastião aqui, colocar todas as informações dele, né? Inclusive, esse é um cadastro muito importante. Por exemplo, se você for usar para assessoria, existe formas da gente montar modelos de contratos básicos, né? Que você, com um clique no botão, você vai selecionar quem que é o cotista, qual que é a regra de negócio do seu acordo ali com ele, né? E a partir daí vocês já emitem um contrato de prestação de serviço de assessoria, justamente para isso. A gente também tem um modelo de contrato de cotização, que também dá para relacionar as partes, tá em desenvolvimento, mas é uma forma da gente facilitar todas essas questões mais burocráticas, né? Então, se as cláusulas elas são sempre as mesmas, né? Se o que muda são valores negociados ou a forma de pagamento, essas questões, a gente consegue deixar tudo de forma, vamos dizer assim, semi-automática aqui dentro, né? Você só vai selecionar quem que são os responsáveis ali, as partes, né? E os valores, você vai preencher e ele já vai emitir o contrato para você, tá bom? Então, cadastro de cotistas, cadastro de regiões. Isso aqui a gente pensou no seguinte: quando nós formos garimpar aqui dentro, você vai ver que a gente consegue, com uma região, trazer um filtro maior. O que eu quero dizer? Por exemplo, aqui, ó, Litoral Paraná. Litoral do Paraná foi informado aqui essas cidades, né? Então, Tunina, Guaratuba, Matinhos, Morretes, né? Paranaguá, ok. Quando eu for utilizar o meu filtro lá na garimpagem e eu quiser filtrar todas essas cidades de uma única vez, eu vou lá e filtro região litoral PR, né? Ao invés de filtrar Antonino, depois filtrar Guaraquececaba, Guaraquê. Ih, rapaz, não saiu não. Guaratuba, Matinhos. Então, ao invés da gente filtrar cada situação aqui, cada cidade, né? Ou ir lá e ficar selecionando todas, existe a possibilidade de nós termos um filtro de regiões. E aqui na região, é bem fácil, tá? Nós vamos aqui em adicionar, então vamos supor que eu coloco o nome de uma região, aqui é livre, né, essa questão do nome, então vamos supor, colocar aqui região São Paulo, né, São Paulo capital, e aí aqui eu vou selecionando as cidades, então opa, São Paulo, aí eu dou um salvar, aí eu vou lá no outro, por exemplo, vamos colocar aqui, região São Paulo, aí eu venho aqui, por exemplo, coloco Guarulhos, você viu que aqui ele já puxou automaticamente a região SP capital, porque eu tô com ela clicada aqui, ó, outro facilitador também. Então aqui são facilitadores para nossa garimpagem, né, para nossa procura de imóveis. Vamos voltar aqui, retornando um pouquinho. Perfeito. Bairros com boa liquidez. Isso aqui foi uma questão que nós tivemos de alguns meses para cá, que nós entrávamos em contato com vários corretores e aí eles sempre falaram bairros que são muito bons de venda ou que estão com alta crescente na cidade. Então, por exemplo, aqui, Feira de Santana, mencionaram um bairro chamado Gabriela, né? Lá em Paulista, no Ceará, relacionar esses bairros aqui, que foi até difícil de eu escrever, mas são bairros de ótima liquidez. Por quê? Porque esse aqui também talvez ajude um pouco a gente lá na nossa garimpagem também. Eu vou mostrar como já já, tá bom? Ok, então passamos o primeiro menu, que é o menu de cadastro. Nós vamos agora para a questão da garimpagem. Então, na garimpagem, o que nós temos aqui já incluso na nossa plataforma? Imóveis Caixa, por enquanto. Nós estamos conversando com os demais extrajudiciais, né, bancos principalmente, para a gente conseguir agregar aqui. Até lá, nós temos a possibilidade de agregar tanto os extrajudiciais quanto os judiciais de forma manual, né, para a gente não ter algo fora do sistema. E também nós conseguimos importar em lote, né? Então nós temos ali um processo, nós conseguimos fazer uma importação, colocamos em um arquivo Excel, né? Todos os imóveis ali localizados, informações de endereço, preço, cidade, né? E aí a gente consegue subir pro nosso gestor tudo de uma vez, né? Então evitando também a questão de ficar incluindo um a um. Mas vamos lá, por exemplo, vamos começar por aqui. CEF extrajudicial, que na verdade é os imóveis da Caixa, tá? Então aqui nós temos os menus dos tipos de imóveis, então nós temos aqui 19.200 apartamentos, 13.500 casas, né? Comercial, galpão, gleba, né? Então nós temos todos aqueles tipos de imóveis que nós já conhecemos muito bem da classificação que a Caixa faz, tá bom? Logo aqui à direita, nós temos como se fosse uma planilha, uma lista mesmo, né, de todos esses imóveis. E é aqui que vem a questão, tá? Alguns pontos que eu gostaria de passar aqui. A questão de ordenamento aqui é muito tranquilo. Você vem, clica na coluna, você consegue ordenar do maior para o menor, do menor para o maior, tá bom? Tanto o estado, então aqui, qualquer filtro que você estiver fazendo, você tem total liberdade de estar ordenando da forma que você quiser. Isso aqui não vai mudar nada na questão de alinhamento, nada em relação a isso, tá? Nós temos aqui então o ID, que na verdade é o código do banco, né, de cada imóvel. Nós temos aqui a matrícula, então se você clicar aqui, você já abre a matrícula ó, do imóvel.
Aqui é o site da Caixa, então se a gente clica aqui, nós abrimos lá o site da oferta da Caixa, né? Então aqui o imóvel em Sierra Park. Aqui nós temos uma questão que nós trouxemos, que é dias para o leilão. Então aqui ele está contando, ó, são 21 dias para ocorrer esse leilão. Então que dia que é hoje? Só hoje é um feriado do dia 20 de novembro. E aqui esse leilão, vamos lá, vai acontecer dia 11 do 12, tá? Então ele calculou 21 dias até esse leilão, tá bom? Deixa eu fechar aqui para mostrar o restante. E aqui é como eu disse para vocês, tá, gente? Se a gente clicar na linha aqui, ele vai abrir um detalhamento do imóvel que nós clicamos. Se nós irmos para o próximo aqui nessa setinha aqui de cima, ele vai descer na próxima linha. É bem tranquila a navegação, tá bem bacana mesmo. Deixa eu filtrar aqui, deixa eu passar aqui para fechar para mostrar o restante para vocês. Perfeito. Aí nós temos a informação do bairro, né? O cadastro de região, que já já vou mostrar para vocês como que a gente consegue filtrar todas essas informações, tá? Descrição, a descrição nada mais é do que a informação do imóvel, né? Então aqui está falando, ó, tem 2 quartos, um banheiro, uma sala, uma cozinha, uma vaga, tá? De garagem. Então essa aqui é a descrição, nem todos têm descrição, geralmente por alguma falha na base de dados ali das informações da Caixa, mas essas informações elas são atualizadas uma vez por dia, tá? Então a gente sempre tem essas informações atualizadas. Nós temos aqui o endereço do imóvel, né? Então o endereço, bairro liquidez. O que é esse bairro liquidez? É, na verdade, ele procurando lá se ele encontra algum daqueles bairros que nós cadastramos, cidade e nome de bairro. Então, ele faz uma procura de cidade e nome de bairro e ele identifica aqui pra gente se aqui é um bairro de bom liquidez que nós colocamos lá naquele cadastro ou não. Então, por exemplo, aqui nós temos alguns imóveis que, segundo aquele nosso cadastro, são bairros de boa liquidez, tá? Tipo, né, preço de venda, preço de avaliação, então aqui nós também conseguimos, ó, ordenar maior para do menor, menor para maior, né, preço de venda, preço de avaliação, imóveis avaliados ali em 10 milhões, que é um galpão, desconto, se aceita financiamento ou não, né, área do terreno, área construída, valor do metro quadrado construído, então ele faz esse cálculo aqui para gente, avaliação, então pelo valor de avaliação, qual que é o valor do metro quadrado segundo a avaliação, que nós quisemos trazer nessa questão aqui, né? Para a gente entender o que é subavaliado e o que é superavaliado, né? Por exemplo, nós pegamos a média de valor daquele imóvel na cidade, nós calculamos os imóveis que estão acima e os imóveis que estão abaixo da média do valor daquela cidade, pelo que nós temos aqui de dados do leilão, tá? Então, isso pode ser uma informação útil ou não pode ser uma informação útil, dependendo do tanto de imóvel que nós temos aqui disponível no leilão, no caso da Caixa Econômica. E também nós temos esse mesmo cálculo por bairro. Então, muitas vezes um bairro só ele tem vários imóveis, né? E dentro daquele bairro a gente consegue entender se aquele metro quadrado ele está superavaliado ou subavaliado de acordo com a média do bairro. Então nós fizemos média cidade, média bairro e nós conseguimos filtrar essa informação aqui também, tá? Via de regra tem ajudado muito a gente a analisar principalmente imóveis que estão subavaliados de fato, tá? Esse aqui é um plus que nós temos e que vem funcionando muito bem. Ok, então vamos supor aqui. Nós estamos garimpando. E aí, gente, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês também. Nós temos aqui a nossa barrinha de pesquisa. A nossa barra de pesquisa, nós conseguimos pesquisar qualquer informação daqui que é pesquisável, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui Cuiabá. Aqui ele vai trazer cidades, né, Cuiabá, mas se tiver algum bairro Cuiabá, ele também vai trazer. Se houver algum endereço que seja Rua Cuiabá, ele também vai trazer, tá? Então aqui é um filtro geral para você conseguir buscar as informações mais rápidas. E aqui, ó, para você entender, nos tipos de imóveis ele também já filtra aqui para gente. Então é um filtro bem dinâmico de fato. Se a gente quiser filtrar pontos específicos, nós iremos vir aqui, ó, no filtro, nesses 3 tracinhos aqui, e aqui tem todas as informações que nós conseguimos filtrar: modo de venda, estado, cidade, bairro, endereço, né, tipo de imóvel. Então aqui nós conseguimos filtrar de várias formas para a nossa análise, para as nossas garimpagens. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero filtrar imóveis que aceitam financiamento. Vou dar um sim aqui. Vamos supor no estado do Paraná. Perfeito. E vou dar um pronto aqui. Então, hoje, no estado do Paraná, o que nós temos de financiamento? Nós temos essa quantia aqui de imóveis, um pouco mais de 40 imóveis. E aqui nós conseguimos, então, filtrar. Por exemplo, eu quero vir a partir do preço de venda. Então, por exemplo, nós temos um imóvel no Paraná,
que está sendo ofertado a 78 mil, um apartamento que aceita financiamento, segundo eles, há uma avaliação de 140 mil. Então eu posso clicar nele aqui, ó, eu posso localizar. Então esse residencial, né? Aqui eu tenho todas as informações do imóvel, então módulo de estação aberta, área de Cambé, preço de venda, né? O desconto, segundo eles. Aqui é o site que você pode acessar também. Então tudo que tem lá, ele aparece no detalhamento também, né? Então, esse residencial Laninha aqui, esse residencial, inclusive, eu acredito que ele é perto de um supermercado relativamente novo ali na região, acho que tem uns 3 anos, o Max Atacadista. Talvez seja algo bom, né? É, perfeito. O que eu tenho mais aqui para mostrar para vocês? Então, e as informações, né? Então, aqui, ó, tá dizendo que faltam 7 dias para o leilão, né? E aqui as informações de média de valor construído, né? Média de avaliação construído, valor do metro quadrado, ó, R$ 2.000, né? Variação do bairro, então significa que ele está 83% do valor né, da média do bairro ali, tá? Então ele está subavaliado, não localizado questão da liquidez, né? E ele é um imóvel que ele está acompanhado por nós. Isso aqui é outra coisa que eu vou explicar também. Detalhe. Por exemplo, eu quero abrir a matrícula a partir do nosso sistema. Nós temos aqui o acesso direto à matrícula. Aqui, matrícula. Podemos clicar por aqui também. Então, para acessar a matrícula, podemos tanto clicar por aqui, né, no detalhamento. Aqui é a matrícula. Tanto por aqui também. Tanto por aqui também. Outro ponto, a gente consegue, tá vendo? Mexer esses pontos aqui pra gente deixar mais dinâmico também, tá? Gente, não tem problema nenhum vocês mexerem nisso aqui, tá bom? Isso aqui, na verdade, a partir do momento que vocês clicarem fora e voltarem, eles vão voltar da forma que estava antes. Por exemplo, deixa eu vir aqui e voltar aqui. Voltamos no mesmo sentido, tá bom? Então, esse é uma forma de nós colocarmos, de nós garimparmos, né, na, nos imóveis da Caixa Econômica que nós temos disponível. Por exemplo, aí, vamos supor, eu gostei desse imóvel, Eric, e eu quero analisar ele mais profundamente, né? Eu quero fazer os cálculos de viabilidade financeira, viabilidade jurídica, como que eu faço? Então, aqui, quando nós clicamos no imóvel, nós temos duas opções. Ou nós mandamos para garimpar, ou nós damos um sem interesse. O que que significa cada um? Quando é sem interesse, significa que, olha, eu já olhei esse imóvel, eu não quero que ele apareça mais para mim. Então, você vem aqui, clica em sem interesse, clica aqui em confirmar sem interesse de novo, ele vai pensar um pouquinho e ele vai mandar esse imóvel para uma lista em que ele não apareça mais aqui, só que você consegue consultar também os imóveis que você mandou para lá para sem interesse, tá? Geralmente a gente faz isso para imóveis que são carcaça ou que estão muito depredados, né? E ele sempre aparece na nossa pesquisa e a gente não quer que ele apareça mais na nossa pesquisa. Então como que nós fazemos? Jogamos para o sem interesse e nunca mais ele dá o ar da graça aqui, tá? Deixa eu só ele vai pensar aqui, né? E aí ele vai desaparecer esse cara daqui. Para dar andamento, nós temos também uma terceira via. Qual que é a terceira via? Deixa eu pegar aqui um outro modo de venda que faça mais sentido. Aqui, por exemplo, venda online. Eric, eu estou acompanhando esse imóvel de Campo Largo e eu queria realmente entender se esse cara vai fazer sentido para mim a partir do momento que ele chegar a um certo preço ou se ele aceitar financiamento. Perfeito, nós temos uma ferramenta aqui que é acompanhar imóvel. O que é a ferramenta acompanhar imóvel? Nós jogamos esse cara lá para acompanhamento, então nós clicamos aqui, ó, deseja acompanhar este imóvel? Acompanhar imóvel. Perfeito. Ele não vai sair daqui, tá, gente? Ele não vai sair daqui. Porém, ele vai para um lugar, deixa eu voltar aqui, para esse menu aqui, acompanhamento. O que é esse acompanhamento? Esse acompanhamento, ele vai aparecer aqui para você somente quando houver uma diferença, ou no preço, né, ou no valor da venda, ou no valor de avaliação, ou se ele aceita financiamento ou não. Então, se você colocou aqui e ele aceitava financiamento, ele começou a não aceitar mais financiamento, ele vai aparecer aqui. Se você colocou ele não aceitando financiamento, ele começa a aceitar financiamento com o mesmo preço, ele vai aparecer aqui também. Então, por exemplo, esse é um imóvel de Rolândia, que nós colocamos aqui. Quando nós colocamos, ele estava um preço de venda de 270 mil e agora ele está um preço de venda de 286. Então, houve uma mudança de valor de venda e por conta disso, né, ele veio parar aqui. Variação de preço de venda, 106%, ou seja, 6% acima, né? Preço de avaliação permaneceu a mesma coisa, né? Quando aparecer imóveis que eles não possuem variação de preço, não possuem variação de preço de avaliação também, o que isso significa? Que provavelmente ele teve alteração na condição de financiado ou não, tá bom? E aí uma outra coisa legal é o seguinte,
Mas, Eric, eu quero colocar vários imóveis de uma vez só. Eu fiz um filtro lá, por exemplo, deixa eu fazer um filtro aqui qualquer. Ah, é que eu tô com um filtro aqui muito bacana no Paraná. Deixa eu pegar tipo de. Pegar modo de venda aqui. Pegar segundo leilão, por exemplo. Pegar segundo leilão, licitação aberta. Perfeito. Eric, eu quero mandar todos esses caras de uma vez só para acompanhamento. Eu vou ter que mandar um a um? Não necessariamente, tá? O que que você pode fazer? Do lado do filtro aqui existe um botão selecionar. Você vem aqui selecionar. E selecionar você pode selecionar um, né? E selecionando eles aqui. Aí você vem e clica nessa estradinha aqui, ó, acompanhar o imóvel. Ou você pode fazer o seguinte, você pode clicar, eu quero mandar todos. Então você clica aqui no primeiro, você vai lá no último, dá um shift, né? Clica no último que você quer, olha, ele selecionou todos. Aí você vem aqui e acompanhar. Ah, é que eu quero analisar todos esses, eu vou estudar todos esses imóveis. Você vem aqui e clica em garimpar. E aí agora nós vamos mostrar o que que é esse garimpar, tá? Então aqui eu vou fechar essa seleção. Vamos garimpar um imóvel qualquer aqui. Então vem aqui, por exemplo, clica em garimpar. Deixa eu só anotar aqui qual que é o código dele. Eu tenho vários imóveis lá que estão para garimpar, então clica aqui em garimpar. Quando nós clicamos em garimpar, ele vai levar o nosso imóvel, ele vai tirar o imóvel de lá, então ele vai trazer o imóvel para cá, para análise, né? Vou pegar aqui análise geral. Geralmente ele vai vir aqui por último, ó. Seria esse último aqui, ó. É só para confirmar, eu consigo ver aqui, ó, filtrar esse cara aqui, ó. Ok, então cliquei nele e vim aqui na questão dos estudos de viabilidade financeira. Aqui nós conseguimos fazer o estudo tanto financeiro quanto jurídico, né, desse imóvel também, informando, colocando as informações aqui dentro. Então, qual que seria a ideia? Aqui nós informamos a quantidade de cotistas, se é um, se é dois, se é três, vamos supor, são dois cotistas, né? Aqui é um status para você dar para sua análise, né? Então, vou colocar aqui, ó, status, vou deixar em análise. Por quê? Porque ele vai ficar aqui para mim separado dos demais, ó. Deixa eu mostrar aqui, fechar esse cara aqui. Ó, tá vendo que ele é separado por status? Ó? Então tem bastante imóveis em análise aqui. Ó. Deixa eu filtrar ele aqui de novo para facilitar. Aqui, perfeito. Então aqui nós temos informações, ó, o preço de venda 190, né? Esse preço de venda atualizado, o que que significa, gente? Às vezes a gente traz o imóvel aqui para análise e a Caixa ela mexe no valor dele, né? Lógico, esse cara aqui acho que é um exemplo de primeiro leilão, né? Deixa eu pegar aqui. Então provavelmente ele, ó, na verdade ele até saiu do primeiro leilão, né? Está em segundo leilão, então está até desatualizado isso aqui na base deles, mas tudo bem, é só para título de exemplo. Aqui a observação, então, por exemplo, a gente pode colocar, entrei em contato com tal pessoa, o código, por exemplo, municipal é esse, o funcionário da prefeitura que eu conversei, aqui você pode colocar várias informações, ó, várias informações. É um campo aqui amplo para você colocar informação aberta, tá? Observações, o imóvel tá assim, tá assado, mandamos uma diligência, né? Coisas a gente costuma usar para coisas mais pontuais. Vocês vão ver que existem campos também que a gente pode usar para outras situações. Que o link do imóvel, né? Então a gente coloca o link que nós encontramos ele lá no Google Maps, que a gente consegue também ter uma comunicação mais assertiva, principalmente quando a gente usa o gestor compartilhado com outras pessoas, né, da mesma equipe, ou com outros cotistas, acaba que eles já têm também noção de onde que é a região ali, não precisa vocês ficarem mandando, né, o link do Google Maps. Observação de fachada, então se vocês quiserem colocar uma observação, olha, a fachada provavelmente vai precisar de uma reforma, a fachada está muito bonita, a fachada está ok, aparentemente está bem cuidado, né? São campos que não são obrigatórios, mas é mais para caso vocês queiram utilizar. Valor de arrematação, então vamos supor que aqui são valores bem fictícios, tá, gente? Só para mostrar a ferramenta, não a operação em si aqui em Campo Largo, né? Então, 190 mil de arrematação, vamos supor, né? Aqui é se aceita financiamento ou não. Se aceitar financiamento, ele vai abrir aqui as informações para colocar os valores correspondentes ao financiamento. Então, aqui, ó, valor a financiar, 180 mil. De onde que ele tira 180.500? 95 mil, 95% do valor da arrematação, tá? Isso aqui é uma sugestão. Às vezes você não consegue financiar 180.500, mas isso aqui é só uma sugestão para a gente dizer, Eric, qual que é os 95% do valor da arrematação? É 180.500, tá bom? Então, meses de financiamento, né? O SET total, então o SET é o custo total da operação, né? Geralmente na Caixa está girando em torno de 10,99%, né, ao ano. Isso falando hoje em novembro de 2025, tá? Essa taxa ela pode variar de acordo aí com a nossa Selic, a gente sabe muito bem disso, né? E ok, aí ele vai trazer para a gente o valor da parcela e o valor vai ser amortizado. Esses cálculos, gente, a gente faz com base em 12 meses, tá bom? Então ele vai calcular 12 meses aqui, vamos colocar aqui só para vocês entenderem, 180.500
Meses de financiamento, vamos supor 320 meses, 10,99. Aí aqui ele já vai calcular. Então vai dar uma parcela de 1.679, isso na price, tá bom? E o valor amortizado vai ser de 908 em 12 meses. Por que valor amortizado? Porque esse cara aqui, ele conta no cálculo para abater no montante da dívida, né? Então, para abater lá no que a gente chama de interveniente quitantes, que é quando geralmente, né, o financiamento da pessoa que está comprando lá abate o seu financiamento. Então, vou apagar essas informações aqui e vou falar que não é financiado, tá bom? Leiloeiro, vamos supor lá, 5% de leiloeiro, ele já vai trazer o cálculo aqui. Base de cálculo do ITBI. Gente, isso aqui é. Eu já tô cansado de brigar com a prefeitura, hein? Base de cálculo de ITBI, ó. Avaliação e arrematação, tá? Então, nós podemos fazer tanto sobre o valor da avaliação quanto o valor da arrematação aqui no nosso cálculo. Então, vamos supor, 2% sobre a arrematação é 3.800 e 2% sobre a avaliação é 3.800, porque a avaliação e a arrematação aqui elas estão no mesmo nível, tá? Vamos supor aqui que a arrematação ela seja 175 mil. Perfeito. Aí aqui nós temos, então, sobre o valor da avaliação, ITBI 3.800, a arrematação 3.500, tá bom? Vamos deixar aqui sobre o valor da arrematação. Vamos supor, eu vou ter ali R$ 2.000 de escritura, de registro vai ser, sei lá, R$ 1.800, né? Isso aqui nós levantamos, vocês vão levantando esses valores, né? Reforma eu vou gastar, por exemplo, vamos dizer, não sei se é um apartamento, vamos supor, R$ 15.000. Custo de desocupação, R$ 6.000, Eric. Condomínio, levantei condomínio, por exemplo, e eu tenho lá R$ 17.000 de condomínio, que é o teto lá de 17 mil, de 10% da caixa, né? Seria 19 mil. IPTU, a IPTU tem R$ 1.000 lá de dívida. Há outras despesas. O que são essas outras despesas? Na verdade, aqui eu coloquei tudo que é não dedutível do imposto de renda, tá? Além do IPTU e condomínio, não entra no cálculo do imposto de renda. Outras despesas também não vão entrar no cálculo de imposto de renda. O que é outras despesas? É o motoboy que eu mandei lá, é o cara que eu tô pagando para olhar minha obra, é o vizinho lá que eu dei um agrado por conta que ele mostrou a casa para alguém. Então, essas são outras despesas, tá? São valores picados aí. Então, vou colocar aqui R$ 900. Aqui é mais relacionado para pessoas de assessoria, né? Então, aqui nós temos um modelo de assessoria até a arrematação, então sobre o valor da arrematação, ou assessoria até a venda, que seria sobre o valor do lucro, tá? Por enquanto eu não vou usar essas informações aqui, vou deixar aqui. Comissão, essa comissão é a corretagem, né? Então é a comissão lá do corretor. Vou deixar aqui 6%. Venda mínima, deixa eu colocar aqui um valor, por exemplo, consigo vender a 350 mil esse imóvel sem problema nenhum. 350, 1, 2, 3. E máximo, vamos dizer que, nossa, se ficar muito bom mesmo, 400 mil. Né? O preço, daí a gente sempre gosta de colocar aqui valor mínimo e valor máximo, para a gente ter pelo menos uma régua ali, né? Do que nós conseguimos. Então aqui o que ele traz? Ele traz sempre o ROI mínimo. O que é o ROI mínimo? É sobre o valor de venda mínimo, tá? Valor de venda mínimo 350, qual que é o valor do projeto, né? Valor de desembolso, 232.950, de acordo com as informações que eu coloquei aqui, tá? Valor de desembolso por cota, de 116.475. O que é esse 116 mil? Ele vai pegar o desembolso total e aqui, vai dividir por duas cotas. Vamos supor que são 4 cotas, por exemplo, né? Nós temos aqui o valor por cota, 58 mil, tá bom? O valor da comissão. Então, sobre a comissão na venda, né, vai haver 21 mil de valor para o corretor. Imposto de renda sobre a venda mínima, 18.422 de imposto de renda que será realizado nessa operação, tá? Valor de ROI mínimo, 77.600 total. Então é 33% sobre o valor de 232. Valor de ROI por cota. Então, já que são 4 pessoas, são 19 mil para cada um, né? ROI, 33%, 33%. Perfeito. Aí aqui, valores máximos, né? Nossa, podemos chegar, inclusive, aí aqui, nesse caso, o corretor recebe 24 mil de comissão, né? O imposto de renda ele já sobe um pouco também, de 18 ele vai para 25. O ROI máximo, 117 mil. Então ele pula de 77 para 117, né? Bem interessante. Pena que é de mentirinha, né? Valor de ROI por cota, 29 mil. Aumentou 10 mil aqui, ó, de ROI por cota. E percentual de ROI máximo, 50,46%. Né? Ou seja, houve um investimento de 58 mil e teve um retorno de 29 mil, um pouco mais da metade. Usuário garimpagem, o que é isso? Sou eu que enviei esse imóvel, hoje, dia 20/11, tá um padrão americano aqui, dia 20/11, às 10 horas e 33 da manhã, tá bom? Então, essa aqui é a nossa análise que nós fazemos financeira, e aí, gente, nós podemos também incluir análise jurídica e análise mercadológica. Como assim? A análise mercadológica, basicamente, é para justificar de onde que eu tirei esses 350 e esses 400. Então, eu vou só mostrar para vocês aqui como que faz o lançamento, tá? A gente vem aqui ó, em análise mercadológica,
e vem adicionar. Por que que isso eu acho importante? Porque isso deixa um histórico. Quantas vezes você analisou um imóvel, você não lembra de onde que você viu aquele valor de venda, né? Você tem que ficar deixando anotado, colocando em planilha, colocando em bloco de notas. Então, a intenção é a gente fazer isso aqui. Então, por exemplo, a descrição. Casa, geralmente está no anúncio, né? Casa com 2 quartos, patati, patatá, patatá. Link, você vem aqui e coloca o link do anúncio, né? Espécie, aí que você classifica, é um anúncio, é uma avaliação por metro quadrado, né? É uma avaliação de corretor, que você entrou em contato com o corretor e falou, olha, provavelmente esse imóvel, nessa região, com essas características, reformado, ele vai valer tanto, né? De tanto a tanto. Avaliação de vizinhos, dá para você colocar isso aqui também, por que não, né? Nós já arrematamos imóvel com base em avaliação de vizinhos, porque os corretores, eles desanimaram a gente totalmente e foi um imóvel que deu 140% para a gente de retorno pagando à vista, tá? Então, são casos, né, bem... As pessoas que estão mais tempo no mercado, elas sabem que não se dá para confiar 100% em uma fonte só, né? Avaliação de vizinhos, contato telefônico, diligência, imagens do imóvel, né, informação de matrícula, locação Airbnb, tá, beleza. Então nós temos uma forma de aqui de classificá-los, né? Ah, qual que é o valor? Ah, nesse anúncio aqui no www.vivareal, papapá, eu achei esse imóvel por 420 mil. É um imóvel muito semelhante. Você pode colocar imagens, se você quiser, né? Ou anexos em PDF. Ah, Eric, eu quero tirar um print eu quero tirar um. Vou imprimir vou imprimir a página em PDF e vou colocar aqui, porque muitas vezes o anúncio ele sai do ar. Ok, é válido também. Eu só vou tirar um print, eu vou salvar e vou colocar aqui. Também é válido, tá, gente? A forma que vocês quiserem trabalhar, tá? A ferramenta ela tá aqui para suprir as necessidades. Então vem aqui, ó, coloco. Ok. Isso aqui é muito bacana, gente, porque aqui, ó, ele traz pra gente qual que foi o usuário que fez o lançamento, qual que foi o dia que eu fiz o lançamento, tá? Valores aqui, né? E aqui se eu colocar algum arquivo, alguma imagem, tá? Então, bacana aqui que a gente consegue ter todas as informações muito fáceis para todo mundo, né, que trabalha junto com você. Então, se alguém ficou responsável por isso, ele precisa alimentar aqui, lançar isso aqui é a coisa mais fácil do mundo, a coisa mais tranquila do mundo. Vocês podem optar em trabalhar da forma mais simples também. Eric, eu não quero colocar link, eu não quero colocar nada. Eu só coloco a descrição, o valor e vou embora. Ok. Porque o que que eu penso disso aqui? Isso aqui, depois de 1, 2 anos, vocês podem voltar aqui e pegar essas informações. Essas informações elas vão estar aqui, né? Então, vocês conseguem entender, por exemplo, lá na frente deu um problema em relação ao valor do imóvel, mas o que que aconteceu quando a gente avaliou esse imóvel? Vamos pegar o nosso erro lá? Vamos pegar o que que houve que deu a entender que a gente conseguia vender esse imóvel no mínimo por esse valor, né? Então, ou se não, estamos com outro imóvel na mesma região. Pô, vamos ver o que que tinha naquela época, vamos ver como é que está hoje em dia, né? Então, vocês têm todos esses parâmetros aqui. Análise mercadológica, tá? Análise jurídica. Análise jurídica, nós conseguimos informar informações de processo, né, informações da matrícula. Então, aqui, ó, gravame, a gente pode classificar, né? Gravame, com a consolidação da propriedade, compra, construção, dados do mutuário. Se eu colocar em dados do mutuário, que ele vai abrir ó, informações para colocar descrição, para colocar nome, CPF, ocupação, nome do cônjuge, CPF do cônjuge, ocupação do cônjuge. Se eu quiser colocar arquivo, que também eu consigo subir arquivo, tá? Débitos, isso aqui eu uso muito quando eu tiro certidão negativa da prefeitura. Eu tiro certidão negativa da prefeitura e já anexo aqui porque é algo que eu já tenho. Eu falo, olha, já tirando as certidões negativas, está tudo ok com os débitos da prefeitura, pego os débitos de condomínio também, nexo aqui também nessa análise jurídica, tá? Então, todas essas questões, processos, né? Então, eu venho aqui o processo XPTO do ex-mutuário, papapá, né? E aqui você coloca as informações. Tipo de documento, se ele veio da matrícula, se ele veio do processo, ou se é de outros documentos, tá? E aqui nós temos formas de é, classificar, tá bom? Você vem aqui, salva, e ele fica aqui da mesma forma que fica na análise jurídica, na análise mercadológica, ele fica aqui também na análise jurídica. Perfeito. Vamos decorrendo lá. Deixa eu voltar para o nosso menu. Então, nós estávamos na garimpagem, né? Aqui são imóveis que nós conseguimos incluir manualmente. Então, nós podemos tanto adicionar o imóvel para levar para a garimpagem, tá? Colocar as informações dele, estado, endereço, fim do primeiro leilão, se aceita financiamento ou não, né? E o CIT. Perfeito. Tanto que aqui nós temos já algumas coisas já inclusas, tá? Ou você pode importar. Você vem aqui importar, pega o arquivinho da nossa importação, nosso modelo, e importa lá 10, 15, 20 imóveis que você planilhou. Essas informações aqui são necessárias, tá bom? Então nós temos aqui também a opção de leilões próximos. O que que são leilões próximos, né? Então são os leilões que estão mais próximos de acontecer. Ele vem lá, puxa toda a nossa base de dados, e ele traz quais são os imóveis que estão aí, ó, com 4 dias de leilão para acontecer. Né? A maioria é primeiro leilão. A maioria é primeiro leilão. Né? Nós temos 4 dias, 5 dias, 6 dias, 11 dias, né? Então nós temos todos esses caras aqui. Leiloeiros, nós temos uma lista de leiloeiros aqui também. Isso aqui é bastante útil, principalmente para as pessoas que vão para os judiciais, né?
E aqui, gente, ó, relação sem interesse, ó. Então, aquele imóvel lá de Sabará que eu mandei, ó, tá aqui, ó, relação de sem interesse, tá bom? Ceará Mirim, né? Perfeito. Temos aqui, então, as análises, tá? Esse aqui é um módulo que nós estamos concluindo, que na verdade essa vitrine de oportunidades, qual que é a ideia? A ideia é, como assessoria, nós encaminharmos uma vitrine de oportunidades para os nossos assessorados. Então, vamos supor, o Sebastião lá é meu cliente. Eu identifiquei uma boa oportunidade, ele já tem um aplicativo dele, que ele acompanha os imóveis dele, que nós temos também esse aplicativo para os clientes, tá? A ideia é, nós identificamos oportunidades e enviamos ao app dele. Ele recebe aquela informação no app dele e dá um direcionamento, se ele tem interesse ou não. Ele tendo interesse, nós damos andamento com um investimento com ele. Se ele não tem interesse, nós direcionamos para outro cliente, tá? Então essa é a ideia da vitrine de oportunidades, né? Logo mais a gente vai estar concluindo esse cara também. Questão do acompanhamento foi o que eu expliquei, né? Agora há pouco. Então acompanhamento para a gente ver sempre que houver uma alteração relacionada à data que você mandou para acompanhamento, ele vai mostrar aqui para gente. Financeiro, gente. Então, aqui no financeiro, nós temos a possibilidade de acompanhar, depois de arrematado, todos os lançamentos. Isso aqui é muito bom, principalmente com imposto de renda. Vamos supor aqui, deixa eu pegar esse caso aqui, ó, Almirante Tamandaré. Aqui a gente pode ver aqui, ó, puxar. Almirante Tamandaré. Nós temos a relação de todos os lançamentos. Se eu clicar aqui nessa setinha, eu tenho aqui, ó, R de receita e D de despesa, tá? Então, R aqui nós temos outras receitas que foram lançadas. Se eu clicar aqui, ele vai puxar só os lançamentos de outras receitas. Se eu clicar aqui, ele vai puxar todos os lançamentos de receita. Se eu clicar aqui, ele vai puxar todos os lançamentos de despesa. Aqui eu posso abrir e falar, ó, valor de arrematação, 4.800, né? Registro do imóvel, parcela do financiamento. Então, aqui está explicado porque a arrematação está tão baixa, né? Desembolso, né, pela arrematação. ITBI, IPTU, né? Então nós temos todas essas informações aqui, ou simplesmente clicando no imóvel, nós temos a relação de todos os lançamentos. No lançamento, quando nós fazemos o lançamento, eu vou clicar em um qualquer aqui, ó. Por exemplo, condomínio, não, deixa eu pegar aqui um que tenha documento aqui, ITBI. Então, quando nós fazemos um lançamento, nós relacionamos também, além dos valores, do dia, do cotista, nós relacionamos também aqui, ó, comprovante fiscal. Comprovante fiscal, o que que é? Ou é o boleto, ou é uma nota fiscal. Isso aqui foi invertido, só porque eu ia mostrar. Deixa eu pegar um outro caso aqui. Perfeito, IPTU. Então, o IPTU lá, a prefeitura, nós emitimos a guia, né, 335. Então, nós temos aqui, anexamos no lançamento. E comprovante bancário é a operação sendo realizada ali dentro do banco, né? Então, pagamento sendo realizado ao município, tal, 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 tal. O que isso facilita, gente? Imposto de renda, né? Então, imposto de renda, nós temos todos os lançamentos aqui, bem tranquilos, tá? Depois, inclusive, dá até para tirar essas informações em Excel ou em até um relatório em PDF mesmo. Relação de lançamentos, né? E classificados com documentação também, tá bom? Então, temos aqui o financeiro, temos aqui uma opção de lançar o valor orçado, né? Então, aqui o orçamento das despesas que foram feitas nos estudos, isso aqui é uma opção também, tá? Cadastro de fundo. Qual que é o objetivo do cadastro de fundo aqui, gente? O fundo, ele é basicamente o seguinte, vamos supor que nós temos uma situação em que todos colocam dinheiro e aí nós queremos entender como que está a dinâmica, né, do uso daquele dinheiro. Então, vamos supor, foram 100 mil reais lá, eu vou lá e lanço, eu crio um fundo XPTO. Nesse fundo XPTO eu venho aqui e faço um lançamento no fundo de 100 mil reais de entrada, perfeito. Fiz o lançamento de 100 mil reais de entrada e aí de lá para cá, o que nós conseguimos fazer? Aqui, lançamentos, né? Então, tudo que é lançado relacionado àquele fundo, lá no lançamento de despesa, ele traz aqui no extrato. O extrato ele é simplesmente a título de consulta, tá? Não é de editar informação nem nada disso. Então, aqui todo mundo vai ter acesso de retiradas, vai ter acesso de aportes, se houver aportes novos, e aqui a relação por imóvel das despesas, né? Então, aqui, ó, venda do imóvel, recebimento, né? Imposto de ganho de capital, né? Sobre ganho de capital, todas as despesas que estão relacionadas aqui, ele puxa para lá também. Todas as despesas que foram lançadas aqui, ele puxa lá desde que seja relacionado no lançamento o fundo, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Fundo utilizado. Tem aqui, ó, um tal de fundo Londrina, né? Então, toda vez que eu fizer o lançamento e estiver utilizando dinheiro desse fundo, eu relaciono esse fundo. Se não estiver utilizando, é só deixar em branco, tá bom? Bem tranquilo, né? Então, aqui nós temos a informação do financeiro, outros, né? Então aqui nós temos mapa de imóveis. O que é esse mapa de imóveis? Basicamente o que está em preto, ele vai dizer para a gente o que está lá para estudo. Então nós temos aqui, ó, 2 imóveis aqui na região da Bahia, 5 na região do Paraíba, temos um de Maranhão. Se você clicar aqui, ó, ele vai falar qual é o imóvel que está lá de estudo lá em Teresina.
tá? E o que está em cinzinha são os imóveis arrematados, tá? Então, todos aqueles imóveis que estão lá no meu cadastro, aqui, por exemplo, a Assis Chateaubriand tem 2 arrematados, ó. Aqui, ó, tem um em cada canto da cidade. Então, eu venho aqui, clico aqui, consigo entender qual que é o imóvel, consigo puxar todas as informações. Então, na verdade, é uma outra visão dos imóveis, tá? O imóvel que você tinha lá como planilhado ali, né? Vamos dizer assim. Aqui você tem uma visão de mapa, né? Aqui são outras informações que a gente está relevando ainda, se a gente vai deixar aqui ou não, que eu acho que talvez não seja tão coerente assim, tá bom? Ah, perfeito. Relatórios, né? Aqui em relatórios a gente vai deixar uma aba específica para alguns relatórios específicos, né? De ROI, de retorno, de despesa. Então nós vamos deixar todo esse acervo aqui. Ele ainda está em desenvolvimento. Dashboards. Dashboards nós temos aqui, ó, calculadora. O que é essa calculadora? São os imóveis que nós já jogamos lá para análise na garimpagem e a gente consegue encontrar eles todos aqui em forma de card, tá? Por quê que nós fizemos isso aqui? Às vezes nós fazemos alguns estudos e nós não localizamos ele mais, né? Então aqui ele está separadinho ó, por estado e por cidade, tá? Por exemplo, a Bahia, Alagoinhas, 20,1% de retorno. E aqui ele traz todas as informações que nós colocamos lá, ó, consolidada a propriedade, né? Não tinha valor de leiloeiro, valor de arrematação, então nós conseguimos todas essas informações por aqui também, no calculador. E aqui meus estudos de viabilidade, na verdade isso aqui é uma informação que, por exemplo, quando nós fazemos o estudo de viabilidade, nós arrematamos o imóvel, uma coisa que eu não expliquei, ele sai dessa análise aqui. Vamos pegar esse caso aqui, ó, Pitangueiras. O que acontece? Vamos supor, identificamos, conseguimos arrematar o imóvel, já estamos fazendo os primeiros pagamentos, né? Ok, vamos ficar com o imóvel de fato. Qual que é o próximo passo aqui, Eric? Você vem aqui ó, em arrematar. Quando você vem em arrematar, ele vai perguntar para você se deseja, de fato, enviar esse imóvel para o cadastro de imóveis. Você vem aqui e clica arrematar, tá? Quando você clica aqui em arrematar, ele vai trazer esse imóvel aqui, ó, cadastro de imóveis, tá? E aí aqui você coloca uma fotinha que você quer. Então, por exemplo, aqui, deixa eu dar um editar. Aqui no editar, ó, você coloca, você informa, né, as informações, data do arremate, coloca a fotinha que você quer. Essas informações ele vem tudo trazendo do cadastro da base da Caixa, tá? Ou da base do imóvel que você incluiu ali para garimpar. Valor de arrematação. Então, todas essas informações aqui você vai informando de forma manual, tá? Status, se ele está ativo, vendido, se ele está inativo, localização GPS, né? Então, aqui a gente coloca a localização do Maps deles, quais são os cotistas, né? Então, aqui é o Denis que arrematou comigo, com o Eric. E aqui a gente coloca todas as informações, a área privativa, a área de terreno, número de matrícula, importante, o nome do cartório de registro também. Por quê? A ideia mais para frente, gente, é a gente desenvolver, inclusive, notificação extrajudicial de forma automática. Como que eu vou fazer isso? Pegar os dados do ex-mutuário, que vai estar dentro aqui já lançado, vamos pegar os dados do imóvel, vamos fazer uma notificação extrajudicial com esses dados e com o nome da pessoa que está na matrícula, né? Então, bem tranquilo em relação a isso também. Essa é a nossa ideia mais para frente, tá? Então, clicando em arrematar, ele vai vir para cá, e quando ele vir para cá, aí sim ele vai liberar para vocês começarem a fazer os lançamentos de financeiro, lançamentos realizados, né? Todas essas informações aqui, ó, que é bem tranquilo também. Você vem aqui em adicionar, né? Clica, coloca aqui o dia, né? Que saiu do dinheiro, do caixa, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, data de hoje. Aqui você vai selecionar o imóvel, ó. Aqui você vai selecionar qual que é a conta, né? Então, se é o valor da arrematação, se é ITBI, papapá. E aqui sucessivamente, tá? Então, aqui você vai colocando as informações, clica em salvar, que ele vai já aparecer aqui essas informações pra gente, tá? Então, via de regra, ficou bastante coisinha aqui, né? O vídeo ficou um pouquinho longo até, mas é mais pra gente conseguir demonstrar todas as ferramentas que nós temos aqui e tudo que a gente ainda vai desenvolver, tá bom? Essa é uma ferramenta com intuito de gestão mesmo, né, dos imóveis de leilões, então, desde o início, né, desde identificar a oportunidade até a venda do imóvel, de uma forma que você consiga registrar todas essas informações e que facilite a comunicação de todos os envolvidos. Então, que você não gaste muito tempo procurando, analisando, porque isso começa também a virar, dentro da sua cabeça, um turbilhão de informação. E quanto mais fácil você ter essa informação, você vai ver que vai ser muito mais fácil você tratar o que você tratava com 2 imóveis, você vai tratar com 5, com 6, com 10, tá bom? Então, esse é o gestor imobiliário, espero que você tenha gostado. E é isso, meu nome é Eric Monteiro e nós estamos à disposição.